O Salmo 121, ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu quero pensar com vocês nesta manhã, nesse texto, nesse salmo, à luz do seguinte tema: como Deus cuida de nós. Como Deus cuida de nós. Como Deus está cuidando de você. Como Deus está cuidando do seu povo. Como Deus está cuidando deste mundo. É uma verdade, irmãos, que estamos vivendo um tempo onde toda a nossa fragilidade tem sido colocada em prática. Quando pensamentos de medo e ansiedade preenchem nossas vidas. Daí o passo seguinte é começar a questionar a Deus. Isso é um senso humano. Questionar a Deus, achando que Ele está quieto demais, achando que Ele não está tomando nenhuma posição em favor do seu povo. Será? Eu tenho pensado, irmãos, eu tenho refletido que o que está acontecendo neste tempo é uma grande oportunidade para nós vivermos o que conhecemos na palavra de Deus. Eu creio que Deus está dando esse tempo para que a gente possa viver aquilo que já conhecemos de sua palavra. E é por isso que eu gostaria de estar dizendo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, não se deixe vencer por maus sentimentos, mas siga princípios de fé, baseando-se no amor divino. Precisamos também lembrar que Deus age em nosso favor, em todas as circunstâncias e situações que passamos. Mas como isso se dá? Como Deus cuida de nós? É impressionante como a nossa vida é cheia de problemas e perplexidade. O nosso viver diário parece cercado de dificuldades em potencial. E quando isso acontece, nós procuramos ajuda de várias coisas, ajuda dos outros, de nós mesmos. E depois procuramos a ajuda de Deus. É o tempo que nós estamos vivendo. Quando os problemas chegam, é em Deus que encontramos socorro. E quando nós vamos a Ele, quando nós vamos a Deus, levando as nossas preocupações, as nossas necessidades, a sua resposta é sempre esta: porque você esperou tanto para pedir minha ajuda. O Salmo 121 expressa de forma bem vívida a confiança que você tem que ter no Senhor, deve ter no Senhor, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo. O Salmo 121 é classificado como salmo de direção, pois o salmista estava em perigo. Podemos inferir que talvez ele encontrasse em peregrinação ou em viagem. Ele estava diante de uma cadeia de montanhas e nelas encontraria com certeza salteadores, animais selvagens, passagens perigosas nas quais poderiam
escorregar e cair e se machucar ou até morrer. Ainda no vale, ele sabia que não havia outro caminho para chegar ao seu destino, a não ser através das montanhas. Conseguiria chegar lá? A perplexidade levou a um diálogo com o seu próprio ser. Eu creio que essa deve ser a posição de cada um de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Dialogar conosco mesmo. E ele diz no versículo 1, na primeira frase do versículo 1, elevo os olhos para os montes. Nós vemos aqui nesta frase que este é o exame externo do problema, ou dos problemas. Os montes significava para o salmista, ou mostravam para o salmista, os problemas que ele deveria enfrentar. Como também os problemas que nós estamos enfrentando, querido irmão, querida irmã. Olha que coisa interessante, quando mudamos a metáfora, elevar os olhos para os montes, pode ser um externo, um olhar externo, em procura de ajuda em pessoas, ou de grupos, ou até mesmo do próprio Deus. Quando o salmista diz, eleva os olhos para os montes, ele estava dizendo, alguém por favor me ajude. Se a resposta demora em chegar, ou só recebemos o silêncio completo, somos tentados a pensar que ninguém se importa conosco. O desespero nos leva a fazer a pergunta crucial que o salmista apresentou em sua olhada interior. De onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro? Subentendem-se aqui, queridos, duas olhadas. Uma para os montes, em busca de ajuda, e outra para o interior, procurando ajuda própria. A verdade é que muitos de nós olhamos para o nosso interior procurando respostas para os problemas e muitas vezes nos decepcionamos. Não temos a visão nem os recursos para resolver as dificuldades da vida. De modo que nos preocupamos e nos enchemos de ansiedade. Eu creio, meus irmãos, que quando passar esta pandemia, muitos, e infelizmente também muitos cristãos, estarão com problemas de ansiedade. Nós estamos nessa situação, a mesma situação do salmista, e nós tropeçamos em meio aos problemas, tentando desesperadamente conseguir uma solução. Ficamos exaustos e totalmente desapontados. A olhada interior do salmista teve como resultado uma questão muito importante. Onde é que eu posso buscar, encontrar ajuda? Daí ele encontra ajuda quando ele olha para cima. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, verso 2. O salmista está dizendo, aquele que nos criou também nos sustenta. O salmista estava dizendo, naquela época, está dizendo a nós que Deus não falha. Deus nos conhece. Deus cuida de nós. Deus está pronto a ajudar-nos nos baixos e nos altos da nossa vida. O Salmo 121 ressalta a soberania de Deus sobre todos os nossos afazeres. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos tomar um fôlego, nem ter um pensamento sem Deus. Saber que nosso socorro procede dele e invocá-lo pedindo ajuda é uma expressão de maturidade. De maturidade. Agora, o oposto
imaturidade é pensar que podemos vencer por nossas próprias forças. Por todo o restante do Salmo, então, a partir do versículo 3, o salmista ressalta 3 razões pelas quais o Senhor é um socorro digno de nossa confiança nas dificuldades para o resto da vida. Do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos 3 verdades. Tem muitas mais, mas 3 verdades que eu quero me ater a elas. A primeira verdade, que Deus sempre cuida de nós. A segunda verdade é que Deus está, presta atenção nisso, meu irmão, Deus está ao nosso lado para dar-nos forças. Terceira verdade, Deus concede o máximo de crescimento em tudo que havemos de passar, agora e no futuro. Vamos a essas 3 verdades. Nos versos 3 e 4, nós vemos o cuidado providencial de Deus. O que diz os versos 3 e 4? Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Esses 2 versos, na paráfrase da Bíblia, a mensagem é traduzida assim: ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. Esses 2 versículos dizem que Deus está operando noite e dia, intercedendo, concedendo bênçãos e influenciando o nosso pensamento. O salmista podia ir dormir sob as estrelas, sabendo que o Senhor cuidaria dele. Mal algum viria sobre ele. E é por isso, irmãos, que nós precisamos pensar frequentemente e que essas promessas possam permanecer em nossas mentes, para que possamos lembrar delas em todo o tempo. O salmista sabia que o Senhor guiaria os seus passos através das passagens traiçoeiras do terreno montanhoso no dia seguinte. Ele podia dormir em paz, com a certeza de que o Senhor tornaria os seus passos decisivos e seguros. As palavras, ele não permitirá que teus pés vacilem, ou ele não permitirá que você tropece, no versículo 3, significam que Deus não nos deixará escorregar. Para o salmista, um passo errado teria lançado para a morte. Para nós, a implicação é que aquele que não dormita, que não cochila, nem dorme, nos permite fazer ambos serenamente, para que no dia seguinte possamos deixar que Ele nos guie, que Ele guie os nossos passos. Como é que o Senhor cuida de nós? Como é que o Senhor nos ajuda? Em primeiro lugar, Ele está sempre pronto a esclarecer o próximo passo da sua estratégia para nós. É por isso que devemos desejar sempre a sua ajuda. A segunda lição que eu vejo está nos versos 5 e 6. O cuidado protetor de Deus. O que diz? O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. A Bíblia é a mensagem: o Eterno é seu guardião. Ao seu lado ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você, nem o sol, nem a lua. É interessante, meus irmãos, que a palavra guardar aqui significa proteção. E esta palavra nos lembra a maneira como um pastor cuida de suas ovelhas. A metáfora desse salmo é ampliada pela ideia de que o Senhor não somente vigia, mas também está à nossa direita. O Senhor cuida de nós, como também está à nossa direita. É isso que Cristo faz por nós, como vemos lá no Mateus 28:20.
Eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. O que eu quero dizer com isto, irmãos, é que nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Não precisamos pedir-lhe que venha estar conosco, Ele já está. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, Ele já está. Então não há necessidade de pedir que Ele venha. Senhor, venha estar comigo. Não precisa isso, meu irmão, minha irmã. Ele já está com você. Ele já está com você, creia nisso. O salmista diz: o que Deus prometeu, Ele é fiel à sua palavra. E Ele diz que o Senhor nos guarda, intercede por nós. Apela, estou falando de Jesus Cristo, apela o nosso caso e nos equipa para a batalha da vida. O que Ele diz? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A importância disso, meus irmãos, para nós, é simplesmente que nada, nem ninguém, de dia nem de noite, estejamos dormindo ou acordados, poderá nos prejudicar. Pode ser que o Senhor não nos livre das dificuldades, mas podemos estar certos de que Ele estará conosco nelas e as usará para o nosso crescimento e grandeza. A terceira verdade que eu vejo no Salmo 121 está no versículo 8, 7 e 8. É o cuidado preservador de Deus. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. O cuidado preservador de Deus. Agora o Salmo passa a mostrar como Deus nos guarda. Como é que o Senhor nos guarda ou protege. Como eu disse, a palavra guardar ou proteger em hebraico significa manter, conservar e impedir que algo seja destruído. Como nós precisamos, irmãos, vivenciar isso? Mas infelizmente na prática nós estamos desviando o nosso pensamento para outras coisas. Eu quero citar um exemplo prático para os irmãos, do que está acontecendo. Quando falamos nesses cuidados, como Deus cuida de nós, e qual é a leitura que fazemos muitas vezes, ou a vida que estamos vivendo. Eu vou citar um exemplo para os irmãos. Domingo à noite, nós trouxemos uma mensagem com o seguinte tema: o pior nunca é o pior com Deus. Eu quero crer, eu tenho a certeza que o Espírito Santo tocou em seu coração e você teve uma paz, porque estar com Deus nunca é pior. Eu quero crer, porque aconteceu no meu coração, que a paz de Cristo inundou a sua vida, o seu coração. Daí, termina o culto, você liga a sua televisão na Rede Globo e assiste o Fantástico, 2h30 de pânico. Após terminar o Fantástico, você está querendo se esconder debaixo da cama. Tudo aquilo que você ouviu, você esqueceu. E o pânico toma conta da vida das pessoas. E isso, irmãos, não é somente de cristãos, essa visão cristã, não. Um famoso comentarista esportivo falou isso na segunda-feira no seu programa.
Quando ele disse, olha, eu estava assistindo um Fantástico com a minha esposa, terminou o Fantástico, eu disse, olha, mulher, pega os filhos, vamos nos esconder. Ele estava em pânico. Você ouve uma mensagem, como Deus cuida de nós, e depois liga na Rede Globo para ver o pânico que ela mostra a você, você vai esquecer das promessas de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, você me conhece, eu não sou um pastor inconsequente, eu sei que o caso é grave, mas irmãos, nós não podemos entrar em pânico, não podemos entrar em pânico, nós precisamos crer que Deus cuida de nós. Agora, nós vemos a mídia, irmãos, você gosta de televisão, veja, faça um teste, vê como a Rede Globo coloca a questão desse coronavírus e vê como a Record coloca. Irmãos, nós estamos com mais de 10 mil pessoas contaminadas no nosso país. Qual meio de comunicação afirmou quantos já foram curados? Não. Irmãos, está provado que mais de 30 anos a Rede Globo não teve uma audiência tão grande como está tendo agora. Eu sou assinante do Folha de São Paulo, e o Folha de São Paulo citou na semana que passou que ele está batendo todos os recordes de tiragem. Por quê? Porque as pessoas estão em pânico. Querem um outro exemplo? O G1, ontem, que é da Rede Globo, disse que em Rondônia o vírus aumentou 500%. Quem ouve isso entra em pânico. Daí você vai ler a história. Em Rondônia, teve 500% de aumento. Tinha um contaminado e agora tem 6. 6 contaminados no estado. Irmãos, como Deus cuida de nós. Nós não podemos entrar em pânico, irmãos. Nós temos que crer no nosso Deus. Demonstrar isso com a nossa vida. É claro que eu não estou pregando aqui para você ser um inconsequente, de não tomar certos cuidados. Não. Eu não estou sendo contra o que diz os responsáveis pela saúde. Eu gostaria de mostrar para você que você precisa, meu irmão, minha irmã, a não entrar em pânico. O ministério mais importante de Cristo, presente conosco em nossos dias, não é simplesmente estar ao nosso lado, mas também dentro de nós. Jesus Cristo disse que habitaria em nós. João 15:4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O salmista, então, ele mostra, de uma forma cristalina, que o Deus que nós adoramos, é um Deus que está no controle absoluto de nossas vidas. É um Deus que não dorme. É um Deus que nem cochila enquanto dormimos. Ele jamais se esquece de nós. O profeta disse que nós somos a menina dos olhos de Deus.
Deus cuida de nós. Ele cuida de nós em todo o tempo. Então eu quero concluir. O Salmo 121, então, nos mostra como deixar que Deus nos ajude. Sabemos que Ele é nosso poder, nosso protetor. Está em suas mãos a nossa preservação. Qual deve ser, então, o nosso posicionamento como filhos e filhas do Senhor? Mais do que nunca, nós somos desafiados a confiar nele em todo o tempo. O que você deve fazer, o que eu devo fazer, o que devemos fazer? A grande necessidade que temos é de entregar a Deus as nossas dificuldades e pedir direção e ajuda assim que elas nos confrontem, e não depois de já termos lutado para resolvê-las com a nossa própria força e termos falhado. Saiba, meu amado irmão, em qualquer situação, Deus é o protetor e o socorro que precisamos. E Ele está pronto para nos ajudar agora. As provações nos ajudam a experimentar a fidelidade de Deus, aprendendo a depender dEle em todas as situações. É por isso que nós dizemos, irmãos, nós não podemos passar pelo que estamos passando sem haver mudanças em nossas vidas. Sem que haja mudança no nosso caráter, na nossa personalidade. Se passarmos por esta pandemia, se passarmos por esse tempo, sem mudarmos nada, com certeza, nós não aprendemos nada, absolutamente nada da vida, de Deus, da fé. Algumas vezes, você pode até sentir isto, algumas vezes, pode até parecer que Deus nos esqueceu, mas não é verdade. Deus não se esquece de seus filhos. É o que diz Isaías. Uma mãe pode até esquecer de seu filho que mama, mas eu, o Senhor, nunca esquecerei de vocês. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Estamos passando por situações difíceis, sim. Mas esse é o tempo de crescermos na fé em Deus. Esse é o tempo de voltarmos a ter fé nele, fé genuína. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus jamais permitirá que você enfrente algo que vai além de suas forças. Ele cuida de nós. Deus cuida de nós. Então, diga com fé a Deus nesse instante, meu irmão, minha irmã: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele cuida de mim. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesse tempo de buscarmos o Senhor e crermos nele com toda a fidelidade, sabendo que Ele cuida de nós. Creiamos nessas verdades, em nome de Jesus. Amém.